Olá, colegas tais! E lá vamos nós aqui para mais um vídeo a respeito de questões que estão sendo discutidos na nossa carreira, né? Que é muito importante a gente analisar alguns pormenores, né? Nessa semana a gente participou aqui na UFMG de um seminário a respeito de carreira, né? Na comemoração aí do Dia do Servidor. Esse seminário ele foi realizado pela CIS, que é a Comissão Interna de Supervisão da Carreira, né? E foi apresentado por um colega nosso aqui, que é o Alex, que é o presidente da CIS atualmente, que tem muito conhecimento sobre a nossa carreira. Ele fez uma palestra muito interessante sobre as mudanças que estão previstas aí para a carreira dos técnicos administrativos em educação, né? A gente tem alguns quadros muito importantes aqui na CIS da UFMG, né? A Lúcia, ela participou da primeira CIS aí na época da transição da carreira do PUCSI para os Precicitai, então é um quadro histórico muito importante, né? A gente tem o próprio Alex, que tem estudado a carreira desde o ano de 2021 de uma forma muito profunda e tem trazido importantes contribuições para a nossa categoria, né? E a gente tem aí talvez a nossa maior estrela daqui da UFMG, que é o Hilbert, né? Que ajudou em todo o processo aí de criação, pelo menos é o que me disseram, né? Que ajudou aí em todo o processo de criação do PCCTAI e desenvolveu aí na CNSC durante muitos anos muitas ações importantes aí para o desenvolvimento da nossa carreira com relação à regulamentação, e é uma verdadeira enciclopédia que a gente tem aqui na UFMG com relação aos conhecimentos da nossa carreira, né? Então, assim, dentro dessas discussões, nesse seminário que foi realizado, que foi um seminário muito importante, o qual eu gostei muito de participar e agradeço os colegas aí que desenvolveram esse seminário, que ajudaram com que ele fosse realizado, né? E principalmente o Alex pelas contribuições que ele deu para a gente compreender um pouco melhor como é que a nossa carreira vai funcionar. Foi falar de um aspecto importante, né? Que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que inicialmente a gente não sabe como vai ficar, mas que é algo que a carreira e a CNSC, os membros da CNSC, tem que tomar um cuidado muito grande, porque dependendo da forma que esse aspecto específico que o Alex colocou lá na reunião pra gente, no seminário, né, a gente pode ter perdas no futuro com relação à questão do incentivo à qualificação. Então, assim, não tem nada definido ainda com relação a isso. Essas questões estão em abertas, estão sendo trabalhadas na CNSC e na regulamentação que o governo vai fazer, mas eu acho que ele citou um ponto importante, né, muito importante, que a gente tem que levar em consideração a forma que isso vai ser descrito ou no projeto de lei, ou através do decreto, ou na modificação do decreto anterior, para que a gente não tenha perdas em algo que a gente tinha uma expectativa de ter ganhos, né? Ao invés de ter ganhos, a gente ter perdas futuras para nossa carreira. Vamos lá. Esse ponto que ele citou é com relação ao incentivo à qualificação e a modificação que a gente teve no acordo de greve da questão ali do incentivo à qualificação ter correlação direta e a correlação indireta. Antes funcionava com correlação direta e correlação indireta. Se você tivesse, por exemplo, a graduação, né? Você entrou no serviço público em nível médio, você é nível D e conquistou a graduação. Você ia lá e requeria o seu incentivo à qualificação, e esse incentivo à qualificação ele poderia ser concedido a você se tivesse correlação direta com o seu cargo e o seu local de trabalho, ou com relação indireta se essa graduação sua não tivesse relação direta com o seu local de trabalho ou com o seu cargo, né? O que aconteceu nessa greve? O governo, né, a partir do acordo que foi realizado, o governo ele extinguiu a correlação indireta de incentivo à qualificação. Ele extinguiu, né? Isso está no acordo de greve. Só que isso não ficou muito claro, e nas discussões e nos documentos que estão sendo gerados, né, a partir da CNSC, a partir do que o governo discutiu no decorrer da greve, não ficou muito claro como essa exclusão vai acontecer.
E é esse o ponto que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, levar lá para os nossos colegas que estão na CNSC, para prestar bastante atenção nesse ponto, porque a gente achou que poderia ser uma coisa durante a greve, mas dependendo da redação, esse ganho que a gente teria com esse ponto do acordo pode acabar se tornando uma perda para a categoria. E eu vou explicar para vocês o porquê. Olha só, o Alex, né, o nosso representante aqui da Assis e presidente da Assis, ele levantou essa questão para a gente na reunião. Me parece que ele já está conversando com o Hilbert e isso vai ser levado provavelmente através de um documento ou de um contato para os nossos colegas da CNSC, mas eu acho que é uma coisa boa a gente levantar isso também para o restante da categoria, para que a gente possa pensar em conjunto em uma formatação desse aspecto específico para que a gente não tenha nenhum prejuízo, né? Assim que ele levantou essa questão para a gente com relação à possibilidade de exclusão dessa correlação incorreta e os servidores que a partir do ano de 2025 fizerem uma formação formal a partir da sua formação atual ou a partir daquilo que exige o seu cargo, se isso for considerado indireto pelas instituições, dependendo da forma que foi escrito na regulamentação desse ponto do acordo de greve, esses servidores, ao invés de terem a correlação indireta, né, que antes era permitido, dependendo da forma que isso foi escrito, eles podem não ter correlação nenhuma. A extinção desse ponto, definido através do acordo de greve, pode fazer com que quem formar em uma correlação indireta, ao invés de receber a correlação direta, como a gente imaginou que seria, dependendo da forma que for escrita essa regulamentação, ele pode não receber nem correlação direta, nem a correlação indireta. No fim, ele pode não receber nada por uma graduação, por um mestrado ou por um doutorado. Então essa reflexão que a gente está fazendo aqui foi uma reflexão que foi feita, que foi levantado pelo Alex no seminário e que a gente precisa fazer junto à carreira para evitar que isso seja regulamentado de uma forma que, em vez de ter a correlação indireta, o servidor que se qualificar, ele não ter correlação nenhuma. Eu vou mostrar para vocês aqui o que está no termo de acordo, né, que eu também não tinha reparado, mas esses colegas nossos que estão discutindo a carreira, eles já têm uma perspicácia maior do que pode acontecer, porque eles estão estudando isso há muitos anos, né? Então, eles com essa perspicácia, eles levantaram essa hipótese pra gente, e depois, quando eu fui ver o termo de acordo realmente é vago com relação a esse aspecto, e ele leva a gente a pensar que a gente tem que ter muito mais cuidado com relação a isso, porque realmente não fica muito claro o que o termo de acordo está dizendo com relação a esse aspecto. E aí é importante a gente analisar no termo de acordo, porque ele é o aspecto formal, né? Ele é o ponto formal que o governo vai levar em consideração para poder aí negociar com a gente e poder definir o que vai estar na regulamentação, né? Então é muito importante a gente avaliar as coisas de acordo com o termo de acordo, porque ele é a base que o governo vai trabalhar. Vamos lá, vou compartilhar ele aqui para vocês aqui, ó. Esse foi o termo de acordo assinado, né? E o aspecto, esse aspecto específico, ele está na cláusula 2ª, né? Quando ele fala aqui, ó, quer ver? Na cláusula 2ª, ele fala radicalização da estrutura. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Na cláusula 2ª, no item cláusula 2ª, no item G. Olha só, vejam isso. O incentivo à qualificação e que, relativo à área de conhecimento com relação indireta, será extinto a contar de janeiro de 2025, sendo o servidor beneficiário do incentivo enquadrado com o mesmo valor da área de conhecimento da relação direta, sem efeitos retroativos.
Ele fala isso aqui, vocês podem ver aí no termo de acordo, né? Ele não tá. Engraçado, ele não desceu aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu descer aqui para vocês acompanharem aqui comigo. Olha lá, ó, cláusula segunda, né? Em janeiro de 2025, a carreira dos técnicos administrativos em educação assumirá a seguinte estrutura. No ponto G aqui, ó, na cláusula segunda, ponto G, que é esse ponto que eu li para vocês. Olha lá, o incentivo à qualificação relativo à área de conhecimento com a relação indireta será extinto a contar de janeiro de 2025, sendo o servidor beneficiário do incentivo enquadrado com o mesmo valor da área de conhecimento da relação direta, sem efeitos retroativos. Isso aqui é muito vago. E foi exatamente esse ponto que os nossos colegas colocaram em destaque no seminário. Porque ele fala do momento presente em 2025. Ele fala no momento presente. Reparem para vocês verem que ele remete ao momento presente. Em 2025, né, o incentivo à qualificação e que, relativo à área de conhecimento com relação indireta, será extinto a contar de janeiro de 2025. Vai extinguir a correlação indireta. Sendo o servidor beneficiário do incentivo enquadrado com o mesmo valor da área de conhecimento com relação direta, sem efeitos retroativos. Mas ele não fala nada com relação ao que vai acontecer com os nossos colegas que atingirem um incentivo à qualificação com relação indireta posterior a janeiro de 2025. Ele fala que quem tem vai virar direta. O indireto vai ser excluído. Mas e quem conseguir a relação indireta depois de janeiro de 2025? O que vai acontecer? Ele vai ser enquadrado na correlação direta, como a gente esperava que seria, né? E quando foi apresentado para a gente no decorrer da greve e no acordo de greve, a gente entendeu que seria, ou será extinto e ele terá direito a zero, ao invés de ter direito à correlação indireta. Fica essa dúvida, e dependendo da forma que isso for regulamentado, na verdade, algo que seria ganho, que a gente entendeu que era um ganho, pode se tornar um prejuízo para quem conseguir o incentivo à qualificação a partir de janeiro de 2025. Né? Isso foi levantado no seminário, de forma muito inteligente pelos nossos colegas que estudam a carreira, né? O Alex e eu acho que o Hilbert também está trabalhando nisso, e é um ponto que é muito perigoso mesmo, porque o próprio termo de acordo ele não deixa isso claro. A gente precisa discutir isso e a gente precisa cobrar do governo que os nossos colegas que conseguirem um incentivo à qualificação depois, no que seria uma correlação indireta, eles tenham direito à correlação direta, porque o que está aqui no termo de acordo, a ideia é que seria um ganho. E transformar um ganho em perda a médio e longo prazo é um absurdo, né? A gente não pode aceitar isso. Então, assim, eu trouxe essa reflexão para vocês, só para que fique mais claro, eu vou demonstrar para vocês aqui o que está na lei, né? Na lei aqui com relação a um incentivo à qualificação. Ele foi regulamentado através de um decreto, né? E aí é esse decreto aqui, ó, o 5.424 de 19 de junho de 2006, né? Ele regulamenta o incentivo à qualificação e aí ele define aqui os critérios, né? Ele define essa questão da correlação direta e da correlação indireta e aí ele coloca aqui esses pontos, ele coloca esses pontos e a tabelinha aqui da época de correlação direta e correlação indireta. Né? Repetindo aqui para vocês, o decreto 5.824 de 29 de junho de 2006. Né? Dependendo da forma que esse decreto for modificado, é que pode gerar esse problema para a gente. Né? Atualmente, a gente está com as seguintes correlações. Olha só, a tabela aqui de percentuais de incentivo à qualificação. Né? A gente está com os incentivos aqui para quem tem o ensino médio, que consegue a qualificação, né, do curso de graduação, por exemplo, ele tem direito a 25% de incentivo à qualificação e na correlação indireta 15%. Né? De especialização, 30% na correlação direta e 20% na correlação indireta. No mestrado, 52% na correlação direta e 35% na correlação indireta.
E no doutorado, 75% na correlação direta e 50% na correlação indireta. A grande preocupação que esses colegas nossos apresentaram lá durante o seminário é que isso aqui seja excluído e que quem conseguir, né, um mestrado, uma graduação, uma especialização a partir de janeiro de 2025, se não tiver correlação direta, ele ganhe, no caso, 0% por causa da extinção da relação indireta com o cargo, tá? É pertinente a preocupação desses colegas nossos. Acho que é um ponto que a gente tem que discutir e colocar profundamente para os nossos colegas da CNSC, que a gente não pode aceitar algo diferente do que os nossos colegas que conseguirem, né, alguma formação maior do que a que ele tem no momento, ou a maior do que é exigida para o cargo e área de atuação dele, que seja uma correlação indireta, que ela se torne automaticamente correlação direta, porque é isso que foi repassado para a categoria no momento de discussão dos pontos ali que a gente estava discutindo da greve. Qualquer coisa menos do que isso será uma perda para a categoria e é preferível manter da forma que está. É muito melhor a gente ter a correlação direta e a correlação indireta, dando a possibilidade de ganhar alguma porcentagem a mais, dependendo ali do que você consegue de mestrado, doutorado, especialização, por exemplo, do que extinguir isso daqui. Porque a extinção dessa questão de relação indireta com o cargo, isso levaria a uma perda para a categoria, ao invés de um ganho. Então eu deixo assim essa reflexão aí para vocês com relação a esse aspecto. Eu acho que é uma questão que a categoria tem que decidir. Os nossos colegas da CISI, que como eu disse, já estão avaliando essa questão, já estão avaliando como colocar isso na lei, né, no decreto, ou onde vai ter essa modificação já, né? Já vão entrar em contato com a CNSC, provavelmente a respeito desse aspecto, mas eu acho que foi um ponto muito importante levantado pelo Alex no decorrer do seminário e que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui para que a gente pudesse pensar juntos e até mesmo pressionar o governo, né, com relação a esse aspecto, porque é um direito que a gente tem garantido e que eu acho que a gente não pode perder com uma negociação que era algo que a gente julgava que seria positivo, mas que na verdade pode se tornar uma perda para toda a categoria. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão. Quem quiser saber mais sobre a categoria, acompanhar os próximos vídeos, se inscreva aí no canal Direto ao Ponto Podcast, que a gente vai fazer novos vídeos sobre essas questões da carreira. E ficamos à disposição aí para tirar eventuais dúvidas, caso vocês queiram perguntar aí através dos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.